Hércules, também conhecido como Heracles, é um dos personagens mais complexos e fascinantes da mitologia greco-romana. Filho de Zeus, o rei dos deuses, e Alquimena, uma mortal, Hércules nasceu com uma força sobre-humana. Desde pequeno, Hércules demonstrou seu potencial como guerreiro. Ele lutou contra monstros e bestas selvagens, sempre vencendo. Sua força e coragem o tornaram um herói respeitado por todos. Mas Hércules também era um homem complexo. Ele era capaz de atos de grande bravura, mas também de atos de grande violência. Em um acesso de fúria, Hércules matou sua esposa e filhos. Como penitência, ele foi obrigado a realizar 12 trabalhos impossíveis. Hércules cumpriu todos os 12 trabalhos, mas o preço foi alto. Ele foi ferido, sofreu e quase morreu. Mas no final, ele se redimiu e se tornou um herói imortal. Tudo começou quando Zeus, o deus mais poderoso do panteão grego e quem governava o Monte Olimpo, enganou a mortal Alquimena, tomando a forma de anfitrião, que era seu marido, fazendo com que ela se deitasse com ele. Posteriormente, Alquimena deitou com seu marido, sendo fecundada simultaneamente por ambos. Hércules era filho de Zeus, e seu irmão, Íficles, era filho de Anfitrião. De toda forma, Hércules foi criado por seu padrasto como se fosse seu próprio filho. Mas Zeus tinha uma esposa, a deusa Hera, uma das mais poderosas do Olimpo. Hera ficou furiosa quando soube do nascimento de Hércules e, desde o início, demonstrou sua antipatia pelo filho bastardo. Em uma tentativa de matá-lo, ela enviou 2 serpentes para o berço de Hércules. No entanto, o bebê, que já demonstrava sua força sobre-humana, estrangulou as serpentes com as próprias mãos. Hércules cresceu forte e corajoso e logo se tornou um herói. Ele lutou contra monstros e bestas selvagens, sempre vencendo. Sua fama se espalhou por toda a Grécia e ele se tornou um dos mais respeitados heróis da época. Hércules casou-se com Mégara, a filha de Creonte, o rei de Tebas. Eles tiveram 5 filhos e viveram felizes por algum tempo. No entanto, Hera ainda não estava satisfeita. Ela lançou um feitiço sobre Hércules, que o fez entrar em um acesso de fúria. No delírio, Hércules matou sua esposa e filhos. Assim, Hércules foi condenado a realizar 12 trabalhos penitência pelos seus crimes. Os trabalhos eram extremamente difíceis e perigosos, mas Hércules os cumpriu com sucesso. No final de sua jornada, Hércules foi redimido e se tornou um herói imortal. Nemeia, uma região assolada pelo terror de uma besta invencível, o leão de pelagem impenetrável. Nenhum guerreiro havia sobrevivido a seu ataque. Nenhum punhal ou lança conseguia perfurar sua pele. O leão de Nemeia, filho dos monstros Equidna e Tifão, 2 das criaturas mais grotescas da mitologia grega. Era o maior leão do mundo, e na impenetrável pele residia o segredo de sua invencibilidade. Os habitantes, impotentes diante dessa fera colossal, encontravam-se à mercê de sua força inabalável. Nenhum instrumento, nem a mais afiada das lâminas, podia romper sua defesa intransponível. Hércules, com sua força sobre-humana e inteligência aguçada, encarou essa ameaça iminente. Confrontando essa fera indomável, percebeu a futilidade dos métodos convencionais. Sua primeira tentativa de enfrentar a besta foi um embate frustrante, revelando a ineficácia de armas convencionais. Entretanto, a astúcia e bravura do herói não conheciam limites. Com tenacidade e estratégia, ele decidiu um novo curso de ação. Em um confronto colossal, Hércules enlaçou o leão em um golpe audacioso, subjugando-o em um cerco inesperado. Nesse momento de triunfo, ele não recuou. Determinado a transcender a invulnerabilidade da fera, Hércules arrancou uma das próprias garras do leão e, com incrível habilidade, removeu a pele intransponível. Vestiu-se com essa armadura única, um troféu da coragem e da inteligência sobrepujando a força bruta.
Essa conquista épica não apenas demonstrou a supremacia de Hércules sobre o indomável leão de Nemeia, mas também destacou sua engenhosidade e a capacidade de superar até mesmo as adversidades mais impenetráveis. A Hidra de Lerna, uma serpente colossal de múltiplas cabeças, representava uma das mais aterrorizantes ameaças na mitologia grega. Para derrotá-la, Hércules enfrentou uma batalha lendária que testou não apenas sua força, mas também sua astúcia e determinação. Cada vez que uma das cabeças da Hidra era cortada, duas novas cresciam em seu lugar. Parecia um desafio impossível de ser vencido. Mas Hércules, com sua coragem inabalável, aceitou o desafio. Com a ajuda de seu sobrinho Iolau, Hércules percebeu que o segredo para vencer essa criatura lendária não estava no corte das cabeças, mas sim em impedir que elas se regenerassem. Usando uma tocha, cauterizava os pescoços imediatamente após cortar cada cabeça, evitando que novas crescessem. Após uma luta árdua e exaustiva, Hércules finalmente derrotou a Hidra, conseguindo cortar suas cabeças e garantir sua vitória sobre essa fera mítica. Sua habilidade estratégica e coragem diante de um desafio tão formidável foram provas incontestáveis de sua força sobre-humana e inteligência incomparável. Essa batalha contra a Hidra de Lerna tornou-se uma das mais célebres provas de heroísmo de Hércules, destacando não apenas sua força física, mas sua sagacidade e tenacidade diante de um inimigo que parecia imparável. O javali de Erimanto, uma fera selvagem e implacável, representava mais um desafio formidável na trajetória heróica de Hércules. Encarando essa besta furiosa, Hércules mais uma vez demonstrou sua habilidade incomparável e coragem indomável. O javali de Erimanto era temido por sua ferocidade e agressividade, causando estragos pela região. Os habitantes estavam aterrorizados, incapazes de conter a fúria dessa criatura imparável. Hércules, ao ser convocado para enfrentar essa ameaça, mergulhou na densa floresta de Erimanto, determinado a domar o indomável. Usando sua astúcia e força sobre-humana, o herói encurralou o javali em uma batalha épica. Após uma luta intensa, Hércules conseguiu capturar o javali, subjugar sua ferocidade e trazê-lo de volta para apresentá-lo como parte de seus 12 trabalhos. Essa conquista não apenas demonstrou a imensa força física de Hércules, mas também sua habilidade para enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. O enfrentamento com o javali de Erimanto foi mais uma prova da determinação e da habilidade estratégica de Hércules, adicionando mais um feito extraordinário à sua saga lendária como o maior dos heróis gregos. Hércules enfrentou uma tarefa desafiadora ao se deparar com a corça de Cerineia, uma corça divina com chifres de ouro e cascos de bronze, veloz e esquiva, difícil de ser capturada. Essa era uma das tarefas designadas a ele como parte dos famosos 12 trabalhos. A corça de Cerineia era tão ágil que parecia impossível alcançá-la. Contudo, Hércules, com sua sagacidade e habilidade, não se intimidou. Ele perseguiu a corça por uma extensão de tempo incontável, atravessando bosques densos, montanhas e rios rápidos, sem nunca desistir. A corça era rápida como o vento, mas Hércules era persistente como nenhum outro. A perseguiu incansavelmente por 1 ano até que ela ficasse exausta. Utilizando sua astúcia e estratégia, ele finalmente conseguiu encurralar a corça de Cerineia e capturá-la. Ele a levou até Euristeu, concluindo assim mais uma das tarefas impostas. Essa tarefa pode não ter exigido o uso da força bruta como outras, mas demonstrou a perseverança incansável de Hércules, sua paciência e determinação para enfrentar desafios que exigiam não apenas força física, mas também habilidades astuciosas. A captura da corça de Cerineia foi mais um exemplo da grandeza do herói e sua capacidade de superar obstáculos aparentemente impossíveis.
As aves do lago Stínfale foram uma prova extraordinária enfrentada por Hércules como parte dos 12 trabalhos. Essas aves eram monstruosas e aterrorizavam a região, atacando com suas penas afiadas como flechas, causando o caos e o medo entre os habitantes. Hércules foi designado para livrar o local desse flagelo. Essas aves, com suas asas imponentes e penas letais, representavam um desafio diferente para o herói. Decidido a cumprir sua tarefa, Hércules partiu para enfrentar essa ameaça voadora. Usando seu arco e flechas, Hércules esperou o momento certo e atacou quando as aves pousaram. Com sua precisão e habilidade, ele conseguiu abater uma por uma, eliminando essa ameaça para sempre. Esse feito não apenas demonstrou a destreza de Hércules como um mestre na arte da caça e combate, mas também sua astúcia e capacidade de adaptar suas habilidades para superar desafios específicos. A vitória sobre as aves do lago Stínfale acrescentou mais um capítulo impressionante à saga dos feitos heróicos desse lendário semideus. Os estábulos do rei Augeas eram uma tarefa colossal no caminho de Hércules como parte dos 12 trabalhos. Esses estábulos eram imundos, abrigando milhares de bois e acumulando anos de esterco sem limpeza. O desafio parecia insuperável. Limpar esses estábulos em um único dia, algo que nenhum mortal seria capaz de fazer. Mas Hércules não era um herói comum. Com sua força sobre-humana e engenhosidade, ele enfrentou essa tarefa monumental. Ao invés de limpar manualmente, Hércules concebeu um plano astuto. Ele desviou o curso de 2 rios poderosos, o Alfeu e o Peneu, para que suas águas fluíssem através dos estábulos, varrendo todo o esterco e limpando os estábulos de forma rápida e eficiente. Essa abordagem engenhosa não apenas cumpriu a tarefa dentro do prazo estipulado, mas também destacou a inteligência estratégica de Hércules. Ele não apenas utilizou sua força física, mas também sua habilidade de raciocínio para superar um desafio que parecia impossível. A limpeza dos estábulos do rei Augeas é um dos trabalhos mais emblemáticos de Hércules, mostrando não apenas sua força e coragem, mas também sua capacidade de resolver problemas de maneira criativa e eficaz. Essa tarefa foi um testemunho da grandeza desse herói lendário. O touro de Creta, uma criatura imponente e selvagem, foi mais uma das provas enfrentadas por Hércules como parte dos 12 trabalhos. Este touro, feroz e indomável, causava estragos na ilha de Creta, espalhando o medo e a destruição por onde passava. Hércules foi incumbido de capturar essa besta como parte de suas façanhas lendárias. Enfrentando o desafio, o herói demonstrou sua força e habilidade ao enfrentar o touro de Creta. Com sua destreza e coragem, Hércules conseguiu subjugar a fera colossal. Ele dominou o touro, utilizando sua força incomparável para contê-lo e controlá-lo, uma tarefa que seria considerada impossível para qualquer outra pessoa. O sucesso em capturar o touro de Creta não apenas exibiu a formidável força física de Hércules, mas também sua habilidade em enfrentar e superar desafios de natureza selvagem e indomável. Essa conquista adicionou mais uma página à saga épica do maior dos heróis gregos, provando mais uma vez sua supremacia sobre as adversidades mais temíveis. Os cavalos de Diomedes eram criaturas extraordinárias e aterrorizantes, alimentadas por uma dieta macabra de carne humana. Domá-los foi mais um dos desafios impressionantes que Hércules enfrentou como parte dos seus 12 trabalhos. Diomedes, o rei Trácio, criava esses cavalos como seres selvagens e famintos por carne humana. Hércules foi incumbido de capturar esses animais indomáveis, uma tarefa que exigiria não apenas força bruta, mas também astúcia e estratégia. Para domar esses cavalos vorazes, Hércules agiu com determinação implacável. Ele enfrentou Diomedes e, em uma batalha feroz, derrotou o rei Trácio. Então,
Para acalmar a ferocidade dos cavalos, ele os alimentou com a carne de Diomedes. Essa tarefa foi uma das mais brutais e desafiadoras, exigindo não apenas habilidade física, mas também uma abordagem mental única. A captura dos cavalos de Diomedes destacou a natureza intrépida e a capacidade de Hércules de enfrentar ameaças perigosas e selvagens. Ao completar esse feito, Hércules provou mais uma vez sua habilidade inigualável como herói, demonstrando coragem e habilidade para superar desafios que envolviam não apenas força física, mas também a capacidade de enfrentar o desconhecido e o selvagem. O cinto de Hipólita, a rainha das Amazonas, era uma relíquia lendária e preciosa, concedida a ela pela deusa Ares. Esse cinto simbolizava poder e liderança entre as Amazonas e era altamente valorizado. Hércules, como parte de seus 12 trabalhos, foi incumbido de obter o cinto de Hipólita. Ele partiu em uma missão para adquirir essa relíquia, mas o que deveria ser uma tarefa relativamente simples se transformou em um desafio complexo. Ao chegar à terra das Amazonas, Hipólita ficou impressionada com Hércules e concordou em presentear-lhe o cinto como um sinal de respeito. No entanto, Hera, sempre empenhada em prejudicar Hércules, assumiu a forma de uma amazona e espalhou o caos, levando a um mal-entendido. Durante a confusão, Hércules acreditou erroneamente que as Amazonas estavam tramando contra ele, então enfrentou e capturou Hipólita, obtendo o cinto à força. Essa ação desencadeou um confronto entre Hércules e as Amazonas, resultando em um conflito desnecessário e na perda de confiança. A obtenção do cinto de Hipólita foi um trabalho controverso para Hércules. Embora tenha alcançado seu objetivo, a maneira como o fez não refletiu a sua habitual sabedoria e perícia, provocando um episódio tumultuado e complicado em sua saga heróica. Os bois de Gerião foram mais uma árdua prova enfrentada por Hércules como parte dos seus lendários 12 trabalhos. Esses bois eram extraordinários, pertencentes a Gerião, um gigante de 3 corpos e 6 braços, guardados por um pastor feroz chamado Eurítion. Hércules recebeu a tarefa de roubar os bois e levá-los de volta como um dos seus desafios. Enfrentando essa tarefa monumental, ele partiu para a terra distante onde esses bois eram guardados. Para realizar essa proeza, Hércules enfrentou e derrotou Eurítion, o pastor dos bois, antes de lidar com Gerião. Ele enfrentou o gigante e, em uma batalha épica, triunfou sobre ele, levando os bois de volta para a Grécia. Essa tarefa não foi apenas uma demonstração da força bruta de Hércules, mas também ressaltou sua habilidade em superar desafios complexos e perigosos. O roubo bem-sucedido dos bois de Gerião tornou-se mais um feito lendário na história do herói, provando sua destreza e coragem contra inimigos formidáveis. As maçãs de ouro do Jardim das Hespérides eram frutas divinas que concediam imortalidade a quem as comesse. Conseguir essas maçãs foi uma das tarefas mais desafiadoras enfrentadas por Hércules como parte de seus feitos lendários. As Hespérides eram ninfas encarregadas de cuidar dessas maçãs valiosas, protegidas por um dragão feroz chamado Ladão. Hércules foi incumbido de buscar as maçãs e, para isso, buscou orientação para alcançar esse objetivo. Ele chegou ao Jardim das Hespérides e enfrentou Ladão, o dragão guardião, em uma batalha intensa. Com sua habilidade e coragem, Hércules derrotou o dragão e alcançou as preciosas maçãs de ouro. Essa tarefa exigiu não apenas força física, mas também determinação e astúcia para superar um guardião formidável e alcançar o objetivo. A conquista das maçãs de ouro foi um dos momentos mais desafiadores e gloriosos na jornada de Hércules, mostrando sua habilidade em superar obstáculos divinos para completar seus trabalhos lendários.
Cérbero, o cão de 3 cabeças guardião do submundo, foi o último e talvez mais desafiador dos 12 trabalhos de Hércules. Este imenso cão, cujo rosnar era capaz de fazer tremer até os mais corajosos, vigiava o portal que separava o mundo dos vivos do reino dos mortos. O último trabalho de Hércules foi trazer Cérbero, outro filho de Equidna e Tifão, de volta para a superfície, mostrando sua coragem e habilidade mesmo diante de uma tarefa tão sombria e perigosa. Ele desceu ao submundo e, utilizando sua força incomparável, conseguiu subjugar o cão infernal. A ajuda de Hades, o próprio senhor do submundo, foi crucial para permitir que Hércules levasse Cérbero à superfície. Hades consentiu com a condição de que Hércules não usasse armas contra o cão, e assim, o herói conseguiu trazer Cérbero ao mundo dos vivos, completando com sucesso os 12 trabalhos. Essa tarefa foi mais do que uma demonstração de força física. Foi uma exibição da coragem e tenacidade de Hércules diante do desafio final, enfrentando as profundezas do submundo para completar sua saga heróica. A conquista de Cérbero destacou a grandeza do maior dos heróis gregos e sua habilidade em enfrentar até mesmo as criaturas mais temíveis. Na jornada de Hércules através dos 12 trabalhos, testemunhamos a bravura enfrentando desafios inimagináveis. Desde o domínio de feras lendárias até a conquista dos próprios abismos do submundo, sua saga foi uma prova de coragem, inteligência e força sobre-humana. A cada feito, Hércules não só demonstrou sua habilidade inigualável, mas também nos ensinou sobre a resiliência diante do impossível. Seus 12 trabalhos transcendem mitos e se tornam um lembrete eterno. Não importa quão formidáveis sejam os obstáculos, a determinação e a audácia podem superar qualquer desafio. Que a saga de Hércules nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e determinação, sempre lembrando que, assim como o maior dos heróis, somos capazes de alcançar o impossível quando acreditamos na nossa força interior. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentários para que o YouTube recomende nosso conteúdo para mais pessoas. Até a próxima! Get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, do it no cap, only God wants you, better go live it up, cash in the bag, stadium tap, baby I'm bad.